Hoje, aqui na entrevista no programa Destaque, vou conversar com Genani Nodari. Ela é advogada e pós-graduada em Direito Civil pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e Direito e Processo do Trabalho pela Rede Anhanguera e capacitada em métodos extrajudiciais de solução de conflito pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. E o tema de hoje da nossa entrevista, a importância da conciliação nas relações comerciais e empresariais como meio de solução de conflito. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Genani. Vamos passar uma informação para os nossos telespectadores de muita importância para a sociedade, que na realidade é meio desconhecida no âmbito social, né? É um prazer estar aqui contribuindo com esse programa, trazendo um tema que não é novo em razão do tempo, né? Mas é um tema novo em razão do desconhecimento. A sociedade brasileira desconhece, em regra, os métodos extrajudiciais de solução de conflito. Doutora, o que são métodos extrajudiciais de solução de conflito? São mecanismos legais, não jurisdicionais, que visam as partes a chegarem a um acordo diante de um conflito, de um caso concreto. Doutora, quais são os casos que podem ser aplicados métodos de soluções de conflitos extrajudicial? Em casos onde o litígio existente entre as partes, o conflito existente entre as partes, se referem a direitos patrimoniais, apenas em bens disponíveis. Em direitos indisponíveis, não é possível a utilização dos métodos extrajudiciais de solução de conflito. Doutora, e quais são os casos que pode ser aplicado a solução de conflito extrajudicial? É comum nos contratos de financiamento e nos contratos de compra e venda, mas também os métodos extrajudiciais de solução de conflito, eles podem ser aplicados em todas as relações comerciais e empresariais, onde o conflito existente entre as partes possa ser transigido, as partes possam fazer um acordo, elas possam abrir mão de seus direitos. Doutora, o que é conciliação e qual é o papel do conciliador nesses casos? O papel do conciliador é aproximar as partes de um litígio em primeiro momento, restabelecer um diálogo, quando não existe mais diálogo entre as partes desse conflito. E também analisar a problemática, apontar uma solução, podendo inclusive proceder para que aquela solução apontada, seja por ele, conciliador, ou seja por uma das partes, seja colocada em prática para dar efetividade no objetivo que é o acordo. Doutora, e a conciliação pode ser aplicada em qualquer tempo? Pode. O Instituto da Conciliação, enquanto método extrajudicial de solução de conflito, ele pode ser aplicado em qualquer instante. São duas situações, né? Nós temos a situação de não haver ainda um processo em trâmite no Poder Judiciário, mas as partes, elas fizeram um contrato, vamos dar um exemplo de um contrato de compra e venda, e elas se viram diante de um problema. Elas podem buscar o diálogo e encontrar uma solução, entabular um acordo para colocar fim naquele problema. E já havendo um processo em trâmite no Poder Judiciário, é possível com que as partes extrajudicialmente encontrem uma solução para o seu problema, entabulem um acordo, peticionem dentro do processo e o juiz vai homologar esse acordo. O acordo homologado terá efeito de título judicial executivo. Não que não seja validado porque não foi lá para a instância maior. Isso visa diminuir tempos vamos supor, pode acontecer de um processo ficar anos, 20 anos, sendo que havendo essa questão da conciliação, é um processo que é resolvido ali rapidamente. Né, então?
Olha, a importância do uso dos métodos extrajudiciais de solução de conflito, em especial a conciliação no universo das relações comerciais e empresariais, é porque, havendo um processo tramitando no Poder Judiciário, as partes elas não necessitam aguardar a finalização do processo, elas não necessitam esperar a instrução processual, que é o momento das audiências para se ouvir as partes, para se colher os depoimentos. Elas podem, fora do processo, se unirem, unir forças, seja através de um terceiro ou direto. Se for direto, já é o instituto da negociação. Se for através de um terceiro, esse terceiro seria o conciliador, uma pessoa imparcial que viria para colaborar, ajudar as partes a encontrar uma solução. E uma vez encontrado essa solução e colocado ela em prática, redigido esse termo de acordo, os advogados, já falando em processo em andamento, os advogados então vão assinar juntos esse acordo, vão protocolizar no processo, o juiz vai fazer a análise do conteúdo desse acordo com a função de verificar se as condições acordadas entre as partes não são impossíveis de serem cumpridas, são as chamadas cláusulas exorbitantes. O juiz então ele vai fiscalizar isso, havendo a possibilidade de cumprimento daquelas condições acordadas entre as partes, o juiz homologa o acordo e o processo então ele chega ao fim. Ele chega ao fim por um comportamento das partes e que foi efetivado dentro do Poder Judiciário. Uma sentença homologatória, ela é tão forte quanto uma sentença condenatória, passível de cumprimento se a parte que assumiu uma obrigação não cumprir. Então tem o mesmo efeito. O mesmo efeito. O conciliador pode ser qualquer pessoa? O conciliador, ele pode ser qualquer pessoa, mas eu faço uma pontuação bastante interessante. É importante que o conciliador, ele tenha um certo conhecimento de técnicas, para usar, para aplicar perante as partes, visando aproximar as partes se elas estão distantes, visando colaborar para a busca da solução e também na própria confecção do termo de acordo. Precisa ser uma pessoa bastante imparcial e que tenha um foco no interesse das partes. Qual o real interesse das partes diante daquele conflito? A exemplo, quando nós temos um processo em andamento, em regra, as partes elas desconsideram o posicionamento da outra parte e ela peticiona através do seu patrono, através do seu advogado, direitos que a legislação possibilita, porém não são direitos, eu diria, do maior interesse. São direitos que decorrem de uma problemática, ou seja, se ele consegue resolver o real interesse dele, ele também consegue abrir mão desses outros direitos que decorrem daquela ação que está tramitando. Exemplos da pessoa que, vamos supor, ela tem um problema na justiça que ela precisa resolver, o problema X. Só que nesse problema ela se aplica danos morais e outras coisas. Então, sendo que o X da questão que tem que ser resolvida, Então, nesse caso da conciliação, do conciliador, ele entra em contato com as duas partes para poder entrar no consenso ali, tentar resolver, um cede de um lado, o outro cede do outro, seria isso? Exatamente isso. Olha que interessante. Quando nós já temos um processo em andamento, o conciliador, tendo esse pulso firme de imparcialidade, junto com essa imparcialidade, o conciliador precisa dar credibilidade para as partes. Esse conciliador não precisa ser escolhido por ambos, pode ser escolhido por uma das partes. Vamos imaginar que você tenha um problema com determinada pessoa, você me escolhe, a exemplo, para mim conciliar esse problema. Eu vou buscar naquela pessoa que é a sua parte adversa de um processo, um diálogo.
Essa pessoa estando se mostrando interessada em transigir, em fazer um acordo, então eu vou analisar o caso concreto, vou diagnosticar a real problemática, o real interesse seu e vou levar para ele possíveis soluções, visando a solução do problema de um modo justo, de um modo equilibrado. Então, uma maneira mais fácil e rápida de se resolver problemas, né, judiciais e até extrajudiciais, que às vezes são processos aí, às vezes casos mínimos que vão perdurar aí no Poder Judiciário por 20, 30 anos e que pode ser resolvido rapidamente, né, doutora? Sim, em regra, os processos eles tramitam no Poder Judiciário aí, em média de 5 a 8 anos, a depender da natureza deles. Dependendo, tem uns que duram até mais tempo, Tem processos que duram muito mais tempo. É claro que tem uns que a finalização ainda com fase recursal é em menor tempo, mas mesmo assim, o acordo, ele é a melhor saída, né? É a melhor saída. E o interessante é que o acordo vindo do Instituto Conciliação, ele pode ser colocado dentro de um processo também em fase de recurso. Não precisa ser um processo na fase do conhecimento. O processo já pode ter sido sentenciado, já pode ter subido o recurso. A parte não é impedida de peticionar dentro do processo e oferecer um acordo. Então, como você disse anteriormente, ela pode ser aplicada mesmo em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Obrigada, doutora Genani, pelas suas informações aqui no programa Destaque. Te espero mais vezes para a gente tratar de outros assuntos aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e vamos continuando com o programa Destaque.